Olá a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer imensamente ao convite formulado por Maria Sembranelli. Nós conversamos bastante por WhatsApp. Gostaria de agradecer igualmente ao Padre Roberto, companheiro de lutas aqui da Pastoral Carcerária do Rio de Janeiro. E gostaria também de saudar o Padre Valdir, com quem já dividi uma mesa no Maranhão, por ocasião do lançamento do projeto Defensoria no Cárcere. Por um lado, eu lamento imensamente não poder debater o incrível relatório Hospitais Prisão, notas sobre os manicômios judiciários de São Paulo, mas por contingências eu só consigo estar com vocês por intermédio dos meios eletrônicos, que eu agradeço imensamente essa possibilidade. A Maria me provocou muito dividindo o relatório, que está absolutamente incrível, então desde já parabenizo o lançamento desse relatório, mas me pediu para compartilhar um pouco a experiência que nós estamos construindo aqui no estado do Rio de Janeiro, de cuidado e ao mesmo tempo de defesa de dignidade, de direitos das pessoas em situação de internação psiquiátrica nos manicômios judiciários. Eu falo a partir de um lugar duplo de defensora pública que assisto e defendo essas pessoas. O núcleo do sistema penitenciário no estado do Rio de Janeiro, ele tem uma atribuição que é a partir do atendimento individual das pessoas que estão privadas de liberdade em todas as unidades penitenciárias do estado. Então eu tenho uma rotina de atendimento individual dessas pessoas, simultânea à defesa jurídica nos processos, e divido também esse embate, transformando o defensorar em laboratório de pesquisa, e reflito sobre essa questão durante os meus estudos do doutorado na UFRJ em Direitos Humanos. Então eu estou nessa posição dupla de quem está no fronte e ao mesmo tempo refletindo sobre esse fazer. Então a gente tem construído algumas... Enfim, a gente tem travado algumas batalhas importantes e a gente tem conseguido construir e colocar algumas pedrinhas na construção de uma defesa mais eficaz das pessoas em privação de liberdade porque têm transtornos mentais e entraram em conflito com a lei penal. Bom, o ponto de partida da experiência no Rio de Janeiro, ele se deve, por um lado, obviamente, a gente parte da Lei 10.216, que é absolutamente abordada no relatório Hospitais Prisão, inclusive o nome é incrível, né? Porque consegue conjugar essa realidade sobreposta e superposta de um espaço penitenciário com um espaço que deveria ser de cuidado, mas é uma prisão travestida ou fantasiada de um tratamento que se dá dentro de uma prisão. Então é um jogo de palavras interessante. Aqui no Rio é a mesma coisa, mas a gente parte de um lugar em que a pessoa que entrou em conflito com a lei, mas tem transtornos mentais, ela não pode sofrer uma situação de desigualdade ou de discriminação em relação às outras pessoas que também têm transtornos mentais, mas não entraram em conflito com a lei em relação ao tratamento. Se a medida de segurança é tratamento, não pode ser um tratamento diferente daquele que ela teria se não tivesse entrado em conflito com a lei. Ou traduzido numa lógica da criminologia crítica, se não tivesse sido selecionada pelo aparato repressivo estatal. A única diferença que poderia ser admitida e que pode ser admitida dentro do cenário jurídico interno é a compulsoriedade do tratamento quando vem dentro de um comando jurídico penal, que é exatamente a exceção prevista, ou a brecha prevista na Lei 10.216, quando a lei fala em tratamento compulsório, que é aquele que vem de uma sentença penal, que é a medida de segurança. Não poderia ter outro dessa forma. Então, a única diferença entre o tratamento
dado a uma pessoa com transtornos mentais que nunca entrou em conflito com a lei ou nunca foi selecionada pelo aparato repressivo do Estado, daquele oferecido à pessoa que entrou em conflito com a lei penal, é a compulsoriedade do tratamento dessa dentro de uma sentença absolutória imprópria ou de uma sentença de conversão condenatória, mas que converte a pena em medida de segurança. É isso. Então a gente parte desse lugar para defender a absoluta simetria entre essas duas situações e, obviamente, condenar como um local com condições asilares, o HCTP, e, portanto, um local que não é adequado para o tratamento da medida de segurança e, portanto, também que entra especificamente no comando da Lei número 9.455. Essa lei vai dizer no parágrafo 1º do artigo 1º que também constitui crime de tortura aplicar pena ou medida de segurança em desconformidade com a lei. Que lei é essa? Nos moldes das regras que regulam as antinomias, é óbvio que é a Lei 10.216, que especifica que internação só pode se dar a partir de um laudo médico que assim determine, que essa internação, quando necessária e última ratio no tratamento em saúde mental, só pode se dar num local que não tenha condições asilares, ou seja, num local que resguarde todos os direitos previstos no parágrafo único do artigo 2º da Lei 10.216. Então, a partir desse lugar, a gente entende, sim, que é uma situação de tortura em tempos de democracia manter pessoas em hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, um eufemismo para os antigos manicômios judiciários que nasceram numa lógica fascista do Estado brasileiro na década de 40 do século passado, justamente para aprisionar a miséria, para ser um fator de contenção absolutamente de bases racistas em relação às pessoas mais vulneráveis que estavam nas ruas no Estado brasileiro. Então, a partir desse lugar, a gente vai buscar o que tem, né? Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente foi se calçando, primeiro, na resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que estabelece um prazo, que é até julho de 2020, na resolução número 4 de 2010, e a gente vai também buscar as experiências exitosas que já existem em território nacional, muita inspiração. Então, o que a gente tem construído aqui no Rio de Janeiro tem muita inspiração do Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator de Goiás, que está todo dentro da Secretaria de Saúde e que tem amplo apoio do Sistema de Justiça, Ministério Público, Poder Judiciário e Defensoria Pública, assim como também muito nos inspirou e inspira o PAI-PJ, que é o Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário do Tribunal de Justiça. Aqui a gente não tem um PAI no estado do Rio de Janeiro, mas estamos construindo arranjos interinstitucionais muitíssimo baseados no diálogo e numa construção ampla com o movimento da luta antimanicomial, com as secretarias de administração penitenciária e as redes de atenção psicossocial, especialmente dos municípios e também a gerência de saúde mental do estado, buscando pensar em estratégias para acelerar o processo de desinternação das pessoas nos manicômios judiciários. Isso se deu muito a partir de reuniões mensais que acontecem dentro do manicômio judiciário Henrique Roxo, e em que a gente reúne os profissionais e todo mundo que precisa pensar estratégias para tirar as pessoas de dentro dos manicômios, mas não de uma forma irresponsável, óbvio, mas de uma forma comprometida com os princípios da rede de atenção psicossocial, com o princípio da integração, do direito à cidade, no tratamento em meio livre. Então não se trata de um abandono da pessoa, de colocar a pessoa na rua simplesmente, mas na construção, no resgate de vínculos familiares, se esses vínculos estão absolutamente esfacelados, no pensamento de que modo aquela pessoa vai ficar em meio livre, ou seja, é um trabalho muitíssimo baseado nos elementos da rede de atenção psicossocial, que são a lógica da regionalidade, ou seja, o território, a vinculação com o território e o trabalho direto com
as redes desse território dentro de um projeto terapêutico singular, que não é qualquer projeto, não é um projeto que vai descrever as atividades dentro do manicômio, mas é um projeto que pensa principalmente a desinstitucionalização, de que modo aquela pessoa vai ter condições para se gerenciar, se autogerir ou se gerir de modo combinado e assessorado e assistido pela família e pela rede. Então, quando a gente realmente aceita que a lei antimanicomial, a lei 10.216, produz efeitos jurídico-penais, a gente começa a rever os institutos do Código de Processo Penal, da Lei de Execução Penal e do Código Penal. Dentre esses institutos, o mais importante e que vai precisar ter o maior enfrentamento é a lógica periculosista que produz aquilo que o relatório muitíssimo bem traduz, né, que é a fala do Foucault, de porta giratória. Então, quando a gente realmente investe, não em pensar a loucura como um defeito da pessoa, numa lógica individualista que coloca a periculosidade como uma característica daquela pessoa que pode ter ou deixar de ter, de algum momento ser dela curada. Mas quando a gente pensa na loucura como uma questão psicossocial, quando a gente começa a sair da lógica individualista e passa para uma mudança paradigmática que coloca na estrutura social a questão, nós começamos a pensar numa outra construção. Então, o nosso embate nessa questão da medida de segurança se centralizou basicamente em negar a vigência, dizer não está absolutamente revogado o exame de cessação de periculosidade. Então, aqui no estado do Rio de Janeiro, desde 21 de junho de 2017, então já tem um ano, a gente conseguiu construir interinstitucionalmente com o Ministério Público, com o Judiciário, com a Secretaria de Administração Penitenciária, com o Instituto de Perícias Forense do Estado, que não se fala mais em exame de cessação de periculosidade para desinternar as pessoas em cumprimento de medida de segurança de internação. O que ficou no lugar, já que as mudanças de paradigma se fazem por substituição? A gente passou a construir que é o exame multiprofissional e pericial de avaliação psicossocial quem tem que dizer o futuro daquela pessoa. Então, ao invés de vir um laudo dizendo que cessou ou não cessou a periculosidade, o que vem é um exame composto de duas partes, é um ato complexo. Uma parte é a equipe de assistência que constrói junto com a rede a parte do exame multiprofissional de avaliação psicossocial, que é um nome diferente para o projeto terapêutico singular. Então virão as características da pessoa, o histórico clínico, quais os vínculos familiares e sociais, qual vai ser o endereço para desinternação, qual vai ser o serviço de referência, quem é o técnico de referência, qual a renda com a qual aquela pessoa vai se manter em meio livre, se ela é elegível ou não para um benefício de prestação continuada, ou se aquela pessoa tem condições de trabalho. Vai vir descrito, por exemplo, se aquela pessoa vai ser um projeto terapêutico de retorno familiar, ou se vai ser um projeto terapêutico de moradia assistida, ou se vai ser um projeto terapêutico que precisa de uma solução de moradia, então vai ser uma residência terapêutica e se trata de uma internação de longa permanência. Enfim, vai se fazer um retrato de como que é o encaminhamento para aquela pessoa estar assistida fora, né? Como vai se processar um descontínuo entre o controle formal punitivo e o controle da psicologia, da psiquiatria, o controle das áreas psíquicas vão deixar de ser superpostos e vão vai se sofisticar esse controle. Então, no primeiro ano da desinternação, se continua o período de provas, como o relatório também traz, né? Mas com essa rede de apoio, com um trabalho muito potente de educação e direitos para que a família, caso precise de ajuda, busque no serviço e não denuncie na justiça, para que aquela pessoa, em momento de reagudização de sintomas, que não entrou ainda em nenhum conflito com a lei penal, não volte a ser capturada pela malha do sistema punitivo.
Então esse é um trabalho muito bacana, que é feito pela equipe multiprofissional que assiste à internação, em consonância com a rede do território daquele sujeito, daquela mulher em desinternação. E o outro pedaço do EMPAP, que é o P, né? Então, esse primeiro pedaço é o EMI, o Exame Multiprofissional de Avaliação Psicossocial, e o P, que é o exame pericial, é feito pelo perito forense, pelo perito habilitado. E esse perito, ele não está isolado, né? E ele não fica recebendo o corpo do periciando no Instituto de Perícias, que é distante do local do manicômio. Ele vai até o chão do manicômio, ele vai até o local físico do manicômio e pericia aquelas pessoas no seu contexto de vida. E tem condições de trocar minimamente, porque é ele, perito forense, quem recebe esse laudo. Ele pode simplesmente ler, ou se ele quiser, ele pode tirar uma dúvida com a equipe que assiste a internação. E depois ele vai fazer a perícia, porque essas atividades não se confundem, a atividade da assistência com a atividade da perícia. E aí ele vai produzir esse documento não mais em 45 dias, mas em até 10 dias ele vai, o Instituto de Perícias Forense vai acostar esse documento no processo judicial que tramita perante a Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro. Aqui no Rio a gente tem uma vara única para todo o Estado e todas as sentenças do Estado que determinam o cumprimento de medida de segurança são cumpridas nos HCTPs que ficam na capital. Um em Bangu, no Complexo de Jericinó, e outro em Niterói. Existia um terceiro que foi fechado. Então, aqui no Rio, a gente está num contexto de desinternações progressivas. A gente tem trabalhado muito a porta de entrada, principalmente os incidentes de insanidade mental, para que seja o menor número possível de sentenças absolutórias impróprias de medida de segurança de internação, que os tratamentos ambulatoriais já saiam desde o primeiro momento. E, ao mesmo tempo, a gente tem atuado de forma muito potente nas desinternações para que elas sejam aceleradas. Com isso, a Débora Diniz, em 2011, traz um quadro de 341 pessoas internadas no estado e hoje o nosso número é muito menor. O nosso número é de 180 e poucas pessoas internadas em medida de segurança, com um manicômio encerrado definitivamente em 2016, em março. Então, a gente tem um quadro que tem demonstrado que é possível desinternar sim e é possível não reinternar essas pessoas. Porque o ponto culminante dessas perícias é o momento em que elas chegam no processo e geram uma audiência de desinternação, para a qual não são apenas convocados defensor, promotor e desinternando, mas a equipe que assiste à desinternação, a equipe que vai receber a pessoa, o território da pessoa. Então vem o CAPS, vem o coordenador do CAPS, às vezes vem o gerente de saúde mental daquele município, o superintendente, dependendo do termo que se utiliza, porque cada município tem uma terminologia própria para designar essa figura. A família, se for o caso de desinternação, para a família. Então, toda a rede que vai receber essa pessoa participa da audiência, assina sentada, se compromete com aquele movimento que é de acolhida novamente. Então, são mudanças que aconteceram e que têm se aprofundado. A cada mês a gente vê mais uma leva de pessoas que têm desinternado e o número de reinternações é muitíssimo pequeno. Então, desde outubro, que foi a primeira leva de desinternações pelo EMPAP, até agora já desinternaram mais do que 50 pessoas e apenas 2 pessoas retornaram. Uma por questão de dependência química e a outra por uma tentativa de furto, reagudizou e voltou a ser capturada pelo sistema penal. Eu acho muito interessante a gente falar desse número, que é muito pequeno, eu não tenho percentual proporcional aqui para dizer, mas as pessoas podem fazer essa conta, porque quando a gente olha para o não louco, que não teria pecha de perigoso, esse percentual de reincidência é bastante elevado. Quando a gente olha para o grupo de pessoas que
está desinternando nessa lógica de construção de um projeto terapêutico, de acolhimento por uma rede, o número é muito pequeno. Tem uma pesquisa anterior a esses dados que eu estou levantando agora, e antes ainda do exame multiprofissional de avaliação psicossocial estar implantado, coordenado pela Kátia Meckler, pela doutora Kátia Meckler, que é chefe do Instituto de Perícias hoje, e pelo professor doutor César Augusto, professor de Direito Penal da UFRJ e que é desembargador no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que fez uma análise de 13 anos de desinternações. E o índice que eles chegam é de menos do que 7% de reiteração criminosa. Então, e mesmo assim, esses números eles depuram e percebem que essa reiteração se dá quando o serviço está falho, quando a rede não consegue dar conta dos cuidados. O que reforça a nossa hipótese de que o defeito da loucura não está na pessoa, está na forma como a sociedade acolhe ou rejeita a diferença. E é investindo nisso que a Defensoria do Rio de Janeiro tem protagonizado assim um arranjo, na verdade uma coordenação de vários atores e atrizes. Não é um trabalho da Defensoria, mas a gente tem empurrado e potencializado as discussões a partir desse lugar em que o direito ele é um instrumento de lutas por dignidade, mas ele não vai resolver as questões de modo isolado. Sem essa articulação transversal, interdisciplinar e transdisciplinar, não seria possível pensar na morte do exame de verificação de cessação de periculosidade, que deu lugar, então, para o renascimento, para a ressurreição da potência de um olhar psicossocial sobre a pessoa que está em sofrimento psíquico e que entrou em conflito com a lei penal. Então, a gente realmente acredita na potência disso e a gente tem aproveitado os mecanismos jurídicos para cobrar que o sistema de justiça nos dê respostas nesse sentido, no sentido de não olhar individualmente para aquela pessoa, mas olhar estruturalmente para aquilo que as pessoas precisam para não serem capturadas pela malha do sistema penal, para que elas não precisem pedir ajuda entrando em conflito com a lei penal. Eu queria muito poder estar aí com vocês para discutir os demais temas que foram abordados no relatório. Principalmente me interessa o que o relatório chama de dinâmicas manicomiais e que pensa nesse fluxo entre as pessoas que estão sofrendo nas unidades penitenciárias e vão para os manicômios como um local de cuidado para tratar de emergências psiquiátricas, porque pensar no fim dos manicômios judiciários precisa sim de uma reflexão sobre a gestão dessas situações de sofrimento psíquico e de saúde mental que não estão dentro da medida de segurança, que estão sendo sentidas por diversas pessoas em cumprimento de pena ou de prisão provisória. E de modo que eu queria muito poder depois ter acesso ao que vocês mais vão discutir, porque sim, eu falei de um pedaço da questão, o pedaço da porta de saída, mas isso tem sido pensado junto com as questões atinentes à chamada porta de entrada. E um dos temas importantes é refletir sobre as pessoas hipermedicalizadas no sistema e que estão dentro dessa dinâmica manicomial, que quando elas estão dentro do sistema nas penitenciárias, elas estão em alas isoladas. Então, como pensar numa luta antimanicomial que não seja simplesmente apenas derrubar o manicômio físico, mas seja enfrentar o manicômio mental, os preconceitos que existem também dos presos em relação aos outros presos. Então, eu deixo vocês com uma saudação muito fraterna e muito grata de poder, mesmo que virtualmente, estar presente nesse momento tão importante para a história do Brasil, para a história da luta por uma sociedade livre de manicômios e livre de opressão. Muito obrigada pela oportunidade, um abraço a todos e a todas.